Fala, meus amigos, chegamos aqui no FTS PES Brasil, PES Modo Sul-Americano, modo cara com o Corinthians. Chegamos aí para a 10ª rodada do Brasileirão. E vamos passar essa 10ª rodada. Teremos Fluminense e Flamengo, clássico no Rio de Janeiro. Corinthians e Palmeiras, clássico em São Paulo, no Derby Paulista. Vitória e Chapecoense, Fortaleza e Atlético Goianiense, Ceará e Burley, Santos e Bahia, Botafogo do Rio contra o Ponte Preta, Vasco contra o Internacional, Atlético Paranaense contra o CSA, Botafogo de São Paulo contra o São Paulo, clássico entre tricolores lá em Ribeirão Preto. O Corinthians é líder com 25 pontos, o Palmeiras é o quarto com 19 pontos, mesma pontuação. Tem o Flamengo, que é o quinto colocado com 19 pontos. O Fluminense é o 16º com 7 pontos. Aí, esses são os dois, E lembrou, o São Paulo também joga hoje, é o vice-líder com 21 pontos. A equipe do Botafogo do Rio de São Paulo é o 14º com 10 pontos aí. O Atlético Paranaense também joga, terceiro com 21 pontos também. O Atlético Paranaense joga. O CSA, que é o oitavo com 14 pontos. Os artilheiros é Adam Barreiro do CSA com 6 gols. Luiz Soares e João Gomes do Corinthians, os dois do Corinthians, também tem 6 gols aí. Vamos lá então pro jogo entre Corinthians e Palmeiras. Que joga de branco, o Palmeiras joga de verde. Partiu aumentar o volume. Partiu pro jogo aí entre Corinthians e Palmeiras. É clássico. Décima rodada do Campeonato Brasileiro. Vem Corinthians, vem Palmeiras. Diretamente da Neoquímica Arena. O Corinthians jogando em casa todos os clássicos nesse primeiro turno. Então vamos lá. Vamos aí a formação do Corinthians, que é um 4-3-3. Torcida única em São Paulo. Para Corinthians e Palmeiras. A formação do Palmeiras é um 4-2-3-1. A formação de Abel Ferreira. Vamos lá então, saída é do Palmeiras. Rola a bola, autoriza o árbitro, tá valendo bola. Rolando é para Corinthians e Palmeiras, atual campeão da Série B contra o atual campeão da Série A. É o Palmeiras e Corinthians, é derby. Só a torcida do Corinthians. Lá vem, olha o Zarate. É chegada, olha o João, bateu, tira dali a zaga do Palmeiras. Foi tocado o João por trás. O William. Gil, cruzou, olha o Romero, é pai do Palmeiras mesmo, hein? E o Romero abre o placar pro Palmeiras. Perdão, o Romero abre o placar pro Corinthians contra o Palmeiras. Será que já vem show do Timão contra o Palmeiras? O Corinthians é atual campeão brasileirão da Série A, atual campeão do Mundial de Clubes, atual campeão da Libertadores e atual campeão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que é só atual campeão do Brasileirão Série B. William recupera o Corinthians, volta Cavani pro William. Lá vem o William, vai cruzar, olha a bola, Soares. 2 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras. Rapaz, o Corinthians já em alguns minutos já tem 2-0 contra o Palmeiras. Rapaz, o Corinthians tá firme, hein? Vai vencendo o clássico contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. 2 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras. Romero já olhou, tocou no Soares. Lá vem o Soares, se livrou do primeiro, olhou, tocou pro Cavani. Companheiro de seleção uruguaia, Cavani. 3 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras. Rapaz, em alguns minutos o Corinthians já tem 3. E o Palmeiras tem nada. Primeira vez que o técnico João vai enfrentando o técnico Abel Ferreira. Aí nas outras vezes o Corinthians não tinha pegado o João não tinha pegado o Abel Ferreira, Então, o Palmeiras tinha sido rebaixado também na temporada passada, onde o Abel Ferreira foi contratado na temporada passada pelo Palmeiras na campanha da Série B. William, deixou pro Cavani. Lá vem o Cavani, já olhou, viu o João passando, mas não deu. Olha a equipe do Lucas Lima, lá vem o Palmeiras, tentando sair. Corinthians recupera a bola. Olha o Cavani. Francisco Ortega, chegou o Felipe Melo, chega bem. Lá vem o Palmeiras tentando respirar um pouco no campeonato. Acaba saindo com bola e tudo. A equipe do Corinthians. Olha a bola. Mauro Zarte. Tocado pelo Rony.
Jefferson Mina. Olhou William. Acabou perdendo ali. Bruno Henrique. 40 minutos. Corinthians já chegando. Olha, erro do Palmeiras. Lá vem o Corinthians agora pro quarto gol. Matias Mina. Lá vem Zarat. Zarat tem quem? Tem Cavani. Olha o Soares. Gol do Corinthians. 4 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras. Tranquilidade do Corinthians aí para fazer o quarto gol. Corinthians vai aplicando 4-0 pra cima do Palmeiras em pleno primeiro tempo. Bruno Henrique. Lucas Lima. Não sai bem. Soares. Olha o Cavani. Vai chegando o Corinthians. Matias Vina. E acabou o primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. 4 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras. Não, e vem mexida, hein? O Yuri Alberto entra no lugar de Mauro Zarat, né? E o Guerreiro continua em campo. Continua aí. Né? O William sai para entrada de Paulinho. Vem Paulinho é homem de grande área. Mexe então o Corinthians, só não mexe o Palmeiras. Rola a bola pro segundo tempo de Corinthians. 4, Palmeiras 0. Gustavo Gomes, Wesley, lá vem a equipe do Palmeiras. Gil chega bem. Tocou na equipe. Tocou ali pro companheiro. Yuri Alberto, girou. Olha o Cavani. Chega Gabriel Veron. Chega bem ali agora com o Corinthians. Cavani. Já viu quem passando? Viu o Paulinho. Vem o Paulinho. Entrou, vai bater. Opa, ficou brigando por espaço, Paulinho, em vez de chutar a bola. Paulinho. Yuri Alberto. Tocou no Soares. Faz um passe meio esquisito lá pro Soares. Dá boa. Soares, Vitor Hugo chega tirando. Rony. Lá vem Ramírez. Vem equipe do Palmeiras. Pelo menos tentando diminuir. Jefferson Mina. Olhou. Viu. Paulinho agora. Olha, passe pro Yuri Alberto. Não deu. Gabriel Veron. Lá vem o Palmeiras. Falta do Corinthians. Vitor Hugo. Palmeiras vai perdendo por 4-0 do Corinthians. Vai tentando diminuir pelo menos a vantagem. Lá vem Gabriel Veron. Tira dali a equipe do Corinthians. O Corinthians perdeu o ritmo. Fala a verdade, o Corinthians perde o ritmo nesse segundo tempo. Cavani. Volta pro Soares. E olhou, viu o Yuri Alberto. O Yuri Alberto já lançou lá pro Cavani. Pega agora o Palmeiras totalmente desconcertado. Erro do passe do Cavani. Era pro Soares, ele acaba entregando pro Jailson. Corinthians perde um pouco a intensidade do ritmo que ponhou no Palmeiras durante o primeiro tempo. Olha a equipe Yuri Alberto. Erro, o Corinthians não está se acertando com o Yuri Alberto dentro de campo. Wesley. E o Palmeiras cresce um pouco. A equipe, olha a intensidade que põe ali a equipe de Abel Ferreira. Cavani, bota pra correr. Bota pra correr quem? Cavani olhou, deixou o Soares chegando. Olha o Soares, olhou, vai bater. Soares pro quinto. Gol do Corinthians, é gol de Soares no finalzinho. No finalzinho, Soares faz o quinto gol do Corinthians e acabou. Que vitória do Corinthians por 5-0 no clássico no Derby Paulista. Corinthians faz 5-0 no Palmeiras. Recebe o Palmeiras após o Palmeiras voltar da Série B. O Corinthians recebe o Palmeiras assim, com goleada. Do jeito que o Timão gosta, do jeito que a torcida corintiana gosta. Vence o Palmeiras por 5-0. E vamos passar a classificação. Como terminou então? No Rio de Janeiro, o clássico entre Fluminense e Flamengo terminou 0-0. No Derby Paulista 5-0 pro Corinthians em cima do Palmeiras. A Chapecoense vence por 2-1 o Vitória. O Fortaleza vence por 3-1 o Atlético Goianiense. O Ceará perde pro Burley por 1-0. O Santos vence por 1-0 o Bahia. O Botafogo do Rio vence por 2-0 a Ponte Preta. O Vasco da Gama vence por 4-0 o Internacional. O Atlético Paranaense vence por 5-0 o CSA. O São Paulo vence por 3-1 o Botafogo de São Paulo. A 11ª rodada é o seguinte: Flamengo e Palmeiras.
Chapecoense e Fluminense, Atlético Goianiense e Corinthians, Burley e Vitória, Bahia e Fortaleza, Ponte Preta e Ceará, Internacional e Santos, CSA e Botafogo do Rio, São Paulo e Vasco, Botafogo de São Paulo contra o Atlético Paranaense. A classificação é o seguinte, né? A classificação do Campeonato Brasileiro é o seguinte: Corinthians líder com 28 pontos, o Atlético Paranaense é o segundo, São Paulo é o terceiro com 24 pontos os dois, Flamengo é o quarto com 20 pontos, Palmeiras cai para a quinta posição com 19 pontos, o Vasco é o sexto com 15 pontos, aí temos o Atlético Goianiense que é o sétimo, Burley é o oitavo, Ceará é o nono e CSA é o décimo, e o Chapecoense é o 11º com 14 pontos aí. Temos o Botafogo do Rio, que é o 12º com 13 pontos. Aí o Santos, 13º, Internacional, 14º com 11 pontos aí. E o Botafogo de São Paulo é o 15º com 10 pontos. Aí temos o Fluminense, o 16º, Fortaleza, 17º com 8 pontos. Aí temos os clubes que já estão dentro da zona de rebaixamento aí. É o Vitória, que é o 18º, Ponte Preta é o 19º, 7 pontos os dois. E o Bahia é o 20º com 6 pontos aí. Os artilheiros, Suárez do Corinthians tem 9 gols, Adam Barreiro do CSA 6 gols e Pedro Raul do Botafogo 6 gols também aí no Campeonato Brasileiro. O Corinthians que bateu o Flamengo na 9ª rodada, bateu o Nacional pela 4ª rodada da Libertadores, né, classificado na Libertadores, e agora bate o Palmeiras de Abel Ferreira, né, no Brasileirão pela 10ª rodada aí, o Corinthians bate o Palmeiras na 10ª rodada. Corinthians que faz todos os clássicos em casa nesse primeiro turno, já fez, né? Inclusive, vamos passar o calendário, né? Ainda falta o São Paulo, né, para jogar, né? E a Ponte Preta já fez, né? Aí, enfim, o Corinthians jogou todos os seus clássicos, ainda falta o São Paulo para encerrar esses clássicos estaduais, né? O Corinthians jogou todos os clássicos estaduais em casa nesse primeiro turno, né? Só o São Paulo para concluir, né? Aí, mas no segundo turno, o Corinthians faz todos os jogos fora de casa, né? Nos clássicos, né? Infelizmente, o Corinthians vai ter uma perca, né? Porque faz todos os jogos fora de casa nesse segundo turno nos clássicos, né? O Corinthians nos clássicos faz todos os jogos no segundo turno fora, né? Fez todos em casa, né? Ainda falta o São Paulo para concluir, mas de todos em casa, né? No segundo turno vai fazer fora. Então fui, pessoal, até daqui a pouco, e é nóis aí com o Atlético Paranaense.